Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô passando aqui hoje para gravar uma palavra sobre reclamação versus gratidão. Esse é o título da mensagem e ela foi inspirada nesse livro da Joyce Meyer que eu li há pouco tempo e ele se chama Eu e Minha Boca Grande. Esse livro é muito legal. Fala bastante coisa. A Joyce Meyer é uma escritora muito conhecida, né? Best-seller, bastante gente já leu alguma coisa dela. E esse livro fala bastante sobre, né, a gente usar a nossa boca para abençoar, não para amaldiçoar, a gente usar a nosso favor as nossas palavras e não contra nós, né, e não prejudicando as nossas vidas. E as nossas palavras, né, o livro fala que elas denunciam, né, o que está cheio o nosso coração. E melhor dizendo, esse é um versículo, né, que está na Bíblia em Mateus 12:34. O versículo se chama o versículo diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, aquilo que nós enchemos, né, a nossa alma, o nosso coração, né, escutando, vendo, é isso que vai determinar como são as nossas palavras, né? Quando a gente convive com algo, aquilo ali a gente vai se tornando parecido, né? Então, se nós escutamos muitas coisas das pessoas que nos rodeiam, né? Muitas palavras torpes, é isso que a gente vai acabar também falando no nosso dia a dia. E enquanto nós não sabemos, né? Isso é uma coisa que fala no livro específico, que enquanto nós não sabemos ter uma boca de gratidão, ter uma boca que saiba agradecer a Deus pelas coisas, é melhor então a gente ficar em silêncio. É melhor que a gente não fale nada, que a gente mantenha a nossa boca fechada, ao invés de proferir palavras negativas, coisas ruins sobre as coisas, sobre as situações. E uma coisa que faz, né, a gente agir dessa forma é a gente não saber ter gratidão na nossa vida. Então, uma pessoa que ela tem gratidão pelo que ela é, pelas coisas que ela tem, pelas coisas que acontecem no seu dia a dia, ela emite essas palavras, né? Muita gente diz, gratidão, Senhor, posta lá uma foto, e gratidão, Senhor. Só que a sua boca é de reclamação, o tempo inteiro é sempre reclamando das coisas. Então, isso demonstra que ela não é uma pessoa grata pela vida, pelas coisas. E pelo contrário, quem tem uma atitude positiva diante das coisas, quem é grato verdadeiramente, acorda de manhã e vê que está chovendo, mas agradece pela chuva, por estar molhando as plantas, é uma pessoa que já tem uma visão diferente da vida. Então, quando nós falamos coisas ruins, é como se nós chamássemos mais coisas ruins para acontecerem. É como se a gente criasse uma atmosfera negativa à nossa volta, como se uma nuvem negra se instaurasse ali naquele nosso ambiente para acontecer e para abrir as portas para a desgraça mesmo na nossa vida. Então, quanto mais a gente xinga, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente briga, pior fica, né? E isso é comprovado, né? Porque, por exemplo, se você quebra uma coisa e você começa a reclamar e a xingar e a brigar e aquilo ali parece que fica tão difícil de limpar, tão difícil de ajeitar. Mas quando a gente, né, consegue manter-se segura, não fala nada, né, vai ali e limpa, parece que foi bem fácil, porque aquilo ali não se tornou pesado, a gente não fez aquilo ali ser uma tempestade num copo d'água, né, a gente foi ali e resolveu. Então, dessa forma, né, a gente tendo essa atitude positiva diante das coisas, tudo se resolve mais fácil. E ter uma atitude positiva diante da vida, diante das coisas, faz toda a diferença, né? Porque a Bíblia diz, tem de bom ânimo. E isso significa ter bom ânimo, né? Diante das circunstâncias, diante dos problemas e focar naquilo que é bom diante daquela circunstância. Se a gente foca no problema, foca só naquilo que é ruim o tempo todo, sabe? A gente acaba se colocando cada vez numa situação mais difícil. Mas se a gente mantém o nosso foco em Deus, se a gente mantém os nossos olhos em Deus, aquele problema parece tão menor. E na verdade ele é pequeno diante do Deus que nós servimos, diante do nosso Pai. E eu vou ler agora um pedacinho do livro para vocês, em relação a isso de focar naquilo que é bom.
essa parte aqui que eu vou ler é muito legal, que fala sobre as razões pelas quais as pessoas brigam, pelas quais se cria, né, esse clima ruim dentro de casa, as principais razões pelo que as pessoas discutem, né? E primeiro diz assim: você conhece as duas razões principais pelas quais as pessoas discutem? Primeiro, para provar que estão certas, porque sempre querem estar certas. E segundo, para fazer as coisas da sua maneira, porque sempre querem a sua própria maneira em tudo. Precisamos aprender que Deus é o único que pode nos colocar no caminho certo. Quando as coisas não acontecem da maneira que queremos, temos apenas que nos acalmar e exercitar a humildade um pouco mais. Devemos entender que as menores coisas as que nos irritam e pelas quais discutimos não fazem tanta diferença assim na vida. O que importa é a unção de Deus, e a única coisa que vai manter essa unção é a disposição de vivermos juntos em paz e harmonia. Então, o que faz, né, a nossa vida melhor é a presença de Deus. O que traz essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade nos nossos dias, na nossa casa, é a presença de Deus. E não há como haver a presença de Deus em meio a brigas e discussões e usando a nossa boca dessa forma. Então, nós precisamos, né, como diz aqui, humildade. Humildade para não querer sempre as coisas do nosso jeito, para não querer sempre que tudo nós estamos certos e os outros estão errados, para que a paz seja mantida no nosso lar. E a Bíblia também fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se nós vermos as coisas com os bons olhos, todo o nosso ser também se transforma em luz, né? E se você não quer acabar fazendo coisas ruins e tendo atitudes ruins, então aprenda a controlar a sua língua e as suas palavras, porque aquele que é capaz de controlar a língua também é capaz de dominar todo o seu corpo. Em Tiago 3, fala muito sobre a língua, né? Esse discípulo escreveu bastante sobre esse assunto, e eu vou ler um pedaço aqui de Tiago 3. Tiago 3:3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados por ventos impetuosos, se viram com um bem pequenino leme, para onde quer que seja que aquele a dirige. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens criados à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Porventura pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Olha a pergunta que ele faz, né? Porventura nós podemos bendizer com a nossa boca e amaldiçoar logo depois? Não convém que isso seja assim. Nós devemos ser por dentro e as nossas palavras demonstrarem um bom coração. Tiago 3 fala que a língua é como um leme, né, que direciona para onde o nosso corpo vai. E quase todos os nossos problemas, eles são criados por nós mesmos. Por não usar bem as palavras certas, por não saber o tempo de falar e o tempo de calar. E nós devemos pedir a Deus sabedoria, né, para agir e para falar as coisas no momento e na hora certa. É ruim demais conviver com alguém que só reclama. É péssimo. Quando a gente convive com alguém que tudo para aquela pessoa tá ruim, tudo tá, ela vê uma coisa, ela reclama, ela pode olhar uma coisa linda, ela vai ver o pequeno defeito que tá lá, mas ela nunca consegue ver as coisas boas, né? Que sempre coloca um defeito, né? Uma pessoa negativa e a gente vê quem é assim pelas palavras dela, né? Ela pode dizer que não é assim, mas é muito claro quem é assim, até para nós mesmos, né?
Se eu sei, eu sou uma pessoa negativa ou eu sou positiva? Eu tenho bom ânimo ou eu tenho uma coisa ruim diante das coisas? É só você prestar atenção nas suas palavras, naquilo que sai da sua boca. Se há muita reclamação, se o seu dia todo virem reclamações, porque o meu filho é assim, porque o meu filho é assado, porque essa louça assim é assado, porque essa casa não sei, porque esse carro, bababá, porque o tempo... Então, é muito claro, né, ver quem é uma pessoa desse jeito. E conviver com alguém, né, pelo contrário, conviver com alguém que é doce, que é gentil, que é manso e humilde, né, de coração, uma pessoa positiva, nos transmite paz, nos transmite alegria, dá vontade de ter sempre essa pessoa por perto para ter uma palavra boa, para ter um clima agradável, né? E um versículo que eu tenho até colado na porta da geladeira aqui em casa, não é um versículo, é uma frase, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração como o vosso. Então, essa é uma frase que constantemente eu falo aqui em casa, porque nós devemos pedir a Deus um coração como o dele, manso e humilde, ter calma e ter humildade diante das pessoas e não sempre chegar falando como se fosse sabendo de tudo, como se fosse o mais sábio, né? Mas como a gente poder chegar diante das pessoas, às vezes, dizendo, faz assim, que é melhor, mas com sabedoria e com humildade. Então, que a nossa boca, ela seja para abençoar e não para maldizer, que seja para agradecer e não para reclamar, que sejam as nossas palavras rio de vida e não de morte, que não sejamos nós as pessoas a trazer tristeza para a vida dos outros, a trazer desânimo, raiva, a trazer sentimentos ruins para quem nos rodeia, quem está ao nosso redor, mas que eles nos procurem para receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, de apaziguamento, de alegria. A palavra de Deus diz para sermos apaziguadores, né? Em Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tu reconhece um filho de Deus quando ele chega numa situação turbulenta e ele apazigua a situação. Então, não sejamos quem coloca ainda mais lenha nas fogueiras e não sejamos nós os criadores da confusão e da contenda. É um orgulho, uma arrogância muito grande a gente achar que a gente sabe tudo. E o orgulho é uma raiz terrível na vida de todos os seres humanos, né? Ninguém pode dizer que não tem nem um pouco disso, porque é o pecado principal, né? E o orgulho, ele tende, né, a colocar a gente numa posição superior diante dos outros, dizendo, né, pensando de que o nosso jeito é melhor, de que eu estou certo e que os outros estão errados. Mas não é assim que funciona, né? Nós sempre temos algo a aprender com os outros, assim como os outros também a aprender conosco. E eu queria ler agora mais uma partezinha aqui do livro para finalizar essa palavra, que diz sobre o orgulho, né? Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que estão certas e eles errados. O versículo de Provérbios ensina que esse tipo de relacionamento é dominante e superior, não agrada a Deus. Ele deseja que os seus filhos andem em bondade e humildade e não com arrogância e orgulho. A gente consegue atingir o coração das pessoas com humildade e não com arrogância. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica porque são disciplinadoras severas. E aqui ela fala um testemunho que ela agia dessa forma com os filhos dela, né? Mas isso não estava produzindo resultado algum. Muitas vezes a gente tenta passar uma coisa boa para alguém, mas com as palavras erradas, da forma errada. E assim não produz resultado nenhum, a não ser a pessoa ficar com raiva da gente. Então, nós devemos ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para ajudar as pessoas da melhor forma. E aqui diz, todas as coisas ajudam a explicar por que as pessoas orgulhosas não são muito felizes. E as pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes. A pergunta é, que tipo de disposição Deus quer que tenhamos para ser uma bênção para nós mesmos e para os outros? Deus nos deu um modelo para que possamos seguir, o modelo de Jesus, né? Deus deseja que a gente seja uma bênção na vida das pessoas
e não que a gente traga infelicidade para a vida delas com arrogância, né? Então, que nós possamos ser essas pessoas que abençoam, que usam a nossa boca, que usamos, né, a nossa boca para apaziguar as situações, para trazer bênção, para trazer ânimo, para trazer uma oração, para trazer um versículo, para trazer sempre algo positivo diante das situações e não algo negativo. Então, esse livro deixo aqui a indicação para vocês e a reflexão: reclamação ou gratidão? Que tenhamos nós gratidão ao ver cada situação na nossa vida, até mesmo nas ruins, porque nas ruins, quantas coisas Deus pode estar nos livrando, né, de que algo pior aconteça. Então, nós devemos ter esse olhar para a vida. Espero que essa palavra tenha abençoado você.